Agradecemos à comissão organizadora e agora vamos dar abertura à palestra Judicialização da Medicina e Gestão Jurídica do Risco na Atividade Médica, com o Dr. Raul Canal, advogado especialista em Direito Médico, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, autor dos livros O Exercício da Medicina e suas Implicações Legais, Direito Médico, Código de Ética Médica Comentado, Erro Médico e Judicialização da Medicina, membro das seguintes academias: Academia de Letras de Brasília, Academia Maçônica de Letras do Distrito Federal, Academia Maçônica Internacional de Letras, em Lisboa, e Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura. Obrigada, doutor Raul. Senhoras e senhores, muito boa noite. Novamente reitero do meu prazer, minha satisfação, minha alegria de estar no meio dessa juventude entusiasta e entusiasmada, para tentar prepará-los um pouco, alertá-los a propósito das serpentes que são soltas pelo caminho. As serpentes só são perigosas na medida em que nós estivermos vulneráveis. Se eu não sei que há serpentes na mata e me aventuro a adentrar na mata com uma sandália havaiana ou de pés descalços, eu estou vulnerável e correndo riscos. Se, todavia, alguém me alertou que há serpentes na mata e eu calço uma bota a 7 léguas, um par de botas até os joelhos, a situação de risco, de perigo, ela perdura. Todavia, eu deixei de estar vulnerável. Então, o nosso propósito hoje é exclusivamente esse: alertá-los que há serpentes e que, portanto, os senhores e as senhoras devem estar preparados, devem tomar as medidas acautelatórias para tanto. O título dado à nossa conversa de hoje é A Judicialização da Medicina e a Gestão do Risco na Atividade Médica. Esse livro que aparece é um livro que, circulando pela Europa hoje, a melhor obra atualmente no mercado na área, escrita pelo professor doutor Alain Garret, ex-presidente da Sociedade Mundial de Direito Médico. Esse livro já existe em francês, inglês e espanhol. Eu estou acabando a tradução dele para o português e, com certeza, ainda este ano, até o final do ano, estará no mercado a versão dele em português, que é A Gestão Jurídica do Risco na Atividade Médica. Por que é importante falar sobre isso? As senhoras e os senhores que se formaram esse ano, ano que vem, ou nos próximos 4 ou 5 anos, encontrarão um mercado um pouco diferente daquele que a doutora Thalita encontrou há apenas 3 ou 4 anos que se passaram. E totalmente diferente daquele mercado que o professor Dr. Oswaldo Carvalho encontrou quando se formou há cerca de 1 década e meia, 2 décadas, mais ou menos, né? Esse mercado mudou, o mundo mudou, os senhores e as senhoras mudaram, todos nós mudamos. Apenas para dar um exemplo, eu comecei a trabalhar muito cedo e fiz todo o meu 2º grau noturno. Com 14 anos, eu já ia para a escola no turno da noite. Eu ia a pé e voltava a pé, numa cidade pequena, chamada Carlos Barbosa, lá na Serra Gaúcha. O colégio Santa Rosa ficava a cerca de 3 quilômetros da minha casa. Eu ia a pé e voltava a pé por volta de 11, 11h30 da noite. Eu nunca tive uma cópia da chave da minha casa. E sempre encontrava a porta aberta. A casa não tinha muros, não tinha portão, e a porta estava aberta com a chave pelo lado de dentro. Eu trancava a casa depois de entrar nela. Se alguém da família estivesse fora de casa ainda, minha mãe da cama já alertava: não tranque a porta, porque fulano ainda não chegou. E a porta permanecia aberta. Hoje, a mesma casa, na mesma cidade, um pouco menos pacata do quanto era há cerca de 35, 40 anos atrás, está trancada sempre, com cadeado no portão, com muro alto, porque mesmo numa cidade de 30 mil habitantes, não se tem mais
aquela segurança que se tinha anteriormente. Quando o professor Oswaldo Carvalho aventurou-se nas suas primeiras experiências afetivas, amorosas, sexuais, além da preocupação de uma possível gravidez da companheira, a única preocupação era a inocente gonorreia, né? Que saudades, né, professor? Bastava uma injeção de bezetacil e estava tudo certo, né? O mundo mudou. A preocupação hoje dos senhores e das senhoras é bem mais grave, bem diferente. A gente não usava repelente contra mosquitos há pouco tempo atrás. Esse ano, só na capital de São Paulo, morreram 279 pessoas no primeiro semestre vítimas da dengue. Eu, como vou a São Paulo a cada 2 semanas no máximo, sempre uso repelente quando vou a São Paulo. Porque a realidade mudou. Os riscos hoje são outros. Então, nós temos que estar preparados para esse risco. Se eu digo que a realidade mudou, os senhores e as senhoras têm 3 formas de encarar essa nova realidade. De uma forma pessimista, de uma forma otimista ou de uma forma realista. Como é que reage o pessimista? Ele reclama do vento, pragueja contra o vento e diz que o vento não sopra a favor dele, só sopra ao contrário. O otimista tem esperança, tem certeza que a qualquer momento o vento muda de rumo e o barco dele segue velejando. O realista simplesmente ajusta as velas do barco e continua a velejar. Então, é isso que eu quero passar para as senhoras e para os senhores nessa noite. Meu currículo já foi, né? A profissão que vocês escolheram é a profissão mais sagrada, é a profissão mais bonita que existe no mundo. Tanto coloquei esses slides comparando a um verdadeiro sacerdócio. O médico e a médica são verdadeiros sacerdotes. E o juramento de vocês comprova isso. Mas em que pese, ou talvez justamente por isso, por ser a profissão mais rica, mais abençoada, mais bonita, mais sagrada, que um ser humano possa exercer, é também a profissão mais arriscada, é hoje a profissão mais perigosa. Tem alguém do primeiro ou segundo semestre aqui? Então, esse pessoal dos primeiros semestres está em tempo, se quiserem escolher outra profissão. Eu até vou dar 4 ou 5 dicas aqui de profissões menos perigosas que vocês podem escolher. Então, todas essas aí são bem menos perigosas que a medicina. A sinistralidade, a casuística é bem menor que da profissão médica. Então, pode ser domador de tigre. Eu não tive notícia do último domador de tigre que tenha sido acidentado, coisa assim. Pode ser paraquedista, asa delta, instrutor de voo livre, alpinista, todas elas são bem menos perigosas. Então, ainda está em tempo de mudar, né? O paciente que vocês vão encontrar não é mais um paciente romântico. Na cidade que eu falei, onde eu nasci, me criei e engordei, Carlos Barbosa, na época tinha 7, 8 mil habitantes, e eu lembro, Dr. Lauro Antônio Piovesan e Dr. Elmo Sebastião Diello, os únicos 2 médicos da cidade. Até hoje, eu lembro o nome deles. Eram figuras sagradas, eram figuras sacerdotais, presentes em todo e qualquer velório, convidados em todos os casamentos, muitas vezes na condição de padrinho e presenças indispensáveis nos velórios. Figuras inquestionáveis. O médico, até as décadas de 60, 70, ainda gozava desse privilégio. Hoje, e sobretudo hoje no Brasil, porque nós vivemos um governo que parece que elegeu o médico como seu principal inimigo. Um governo que tenta depreciar, que tenta tirar todo o mérito, tirar toda aquela áurea que ainda existe
na medicina. E nós vamos ver isso ao longo da nossa conversa. E eu posso dizer até que vocês não vão encontrar um paciente romântico e nem vão encontrar um paciente. Vocês vão encontrar no mercado um consumidor de serviços de saúde. Essa é a realidade de hoje. Então, o ser humano que procurá-los em busca de preservar, melhorar, restabelecer a sua saúde, ele não é mais um paciente. Ele é hoje, para a nossa legislação, para o nosso Poder Judiciário, um consumidor de serviços de saúde. Então, para essa legislação de hoje, para o direito brasileiro, hoje o médico é um prestador de serviço, igual ao mecânico de automóveis, igual ao eletricista, igual a qualquer outro profissional do mercado que preste serviço. E o paciente é um consumidor porque é o destinatário final dessa prestação de serviço. É duro, apesar de dizer isso, mas essa é a realidade. Os senhores podem ser românticos, as senhoras podem ser românticas, mas a medicina não é mais romântica. Por quê? Os tempos mudaram, os relacionamentos humanos mudaram. Apenas 2 exemplos assim para a gente bem se situar. Há apenas alguns anos, quando a gente escorregava e caía num shopping center, o piso molhado, a gente levantava cheio de vergonha, rezando para que ninguém tivesse visto, para não pagar mico. Hoje a pessoa procura testemunhas para entrar com processo contra o shopping center. Há alguns anos, quando um bebê morria no parto, o casal chorava, se lamentava, se lastimava, sofria aquela dor, celebrava uma missa, um culto, de acordo com a sua religião, e atribuía aquilo à vontade divina. E se o soberano Criador dos mundos quis assim, quem somos nós para questionar? Esse mesmo casal hoje, ele vai sim questionar, e muitas vezes perante o Poder Judiciário, se foi realmente vontade de Deus, ou se a equipe médica, em algum momento, cometeu uma falha naquela prestação de serviços que provocou a morte do neonato. Então, não é apenas o paciente, todos nós mudamos o nosso comportamento. E é importante que os senhores e as senhoras saibam que se no exercício da sua profissão, no intuito sagrado de preservar uma vida, de salvar uma vida, de restabelecer a saúde de um ser humano, os senhores provocarem um dano corporal nesse paciente, poderão vir a responder. E responder como? Eticamente, civilmente e criminalmente. E muitas vezes vão responder sem ter tido culpa nenhuma. Somente serão condenados se for provada a sua culpa. Todavia, o processo poderão responder independentemente de ter culpa ou não. E o que vem a ser a culpa? A culpa sempre é caracterizada por uma ou mais dessas condutas. Uma conduta, não está alcançando lá, uma conduta negligente, imprudente ou imperita. Qual é a diferença delas? A negligência é quando você pratica uma conduta omissiva, deixou de prever uma consequência que poderia ter acontecido, deixou de adotar uma cautela que o regulamento, o protocolo determine que você adote. Você se omitiu a uma regra técnica da profissão, agiu com negligência. A imprudência, ao contrário, é sempre comissivo, é ir além daquilo que a cautela determina, é aventurar-se a um procedimento desnecessário e altamente arriscado e, com esse procedimento, causar algum prejuízo ao seu paciente. E a imperícia, o próprio nome já diz, é você fazer algo para o qual não tenha tido o treinamento adequado, a devida capacitação. A gente observa muito isso hoje, sobretudo na cirurgia plástica.
muito clínico, muito dermatologista, muitos dermatologistas, muitos oftalmologistas, muitos ginecologistas se aventurando a fazer procedimentos estéticos de alta complexidade e alto risco e provocarem dano no paciente. Para vocês terem uma ideia, de todos os processos hoje movidos por conta de uma cirurgia estética, de uma cirurgia plástica, que provocou dano no paciente, 63% dos casos não são cirurgiões plásticos inscritos na SBCP que fizeram a cirurgia. São profissionais de outra área. Então, o profissional que faz isso, ele está sendo um imperito. Os senhores só serão condenados se no processo for provado que, além do dano provocado no paciente, os senhores agiram com culpa através de uma dessas 3 condutas que nós elencamos. O importante é que, pelo mesmo ato médico do qual tenha resultado um dano ao paciente, o médico pode responder a 4 tipos de processo. O primeiro, um processo administrativo, perante a comissão do hospital, perante a Secretaria de Saúde, perante o órgão para o qual ele presta serviço. E dessa sindicância, desse processo administrativo, pode resultar uma simples censura ou até mesmo a exoneração dele do trabalho. Ele pode responder a um processo ético profissional perante o Conselho Regional de Medicina. Desse processo ético profissional, se ele for culpado, ele pode ter 5 tipos de consequência. A pena mais branda é uma advertência reservada em aviso confidencial. A segunda, uma censura reservada em aviso confidencial. Diferença de uma e da outra. A primeira é um puxão de orelha. A segunda é como se fosse um tapinha na bunda, né? Depois desse, ele pode receber uma censura pública. Essa censura é publicada no periódico do Conselho Regional e num jornal de grande circulação do estado onde ele trabalha. A quarta penalidade é uma suspensão do exercício profissional por até 30 dias. E a quinta penalidade é a cassação definitiva do direito ao exercício profissional. Observem que não é a cassação do diploma, gente. É a cassação do direito de exercer a medicina. Então, não adianta fazer o vestibular de novo, não adianta fazer mais 6 anos de faculdade, que não vai voltar a ser médico no Brasil. Até uns 2 anos atrás, só existia uma possibilidade do médico cassado no Brasil voltar a ser médico. Era ele desencarnar, reencarnar outra vez e, na futura encarnação, fazer medicina de novo. Hoje, ele tem uma segunda possibilidade. Ele pode se mudar para Cuba, fazer um cursinho lá em Cuba e voltar ao Brasil pelo Mais Médicos, porque ele não precisa de CRM. Então, tem 2 possibilidades. Mas a pena é a cassação definitiva, é pena perpétua. Ele pode responder a um processo criminal por danos corporais, né, ou até por homicídio. Desse processo penal, ele pode sofrer uma multa pecuniária ou uma restrição do direito à liberdade dele. Chilindró, cadeia mesmo, ou as 2 simultaneamente. E um quarto processo, que é o que mais nos preocupa hoje, é um processo indenizatório, em que o paciente ou a família do paciente vem ao Poder Judiciário reclamar uma compensação, uma indenização pelos danos corporais, pelos danos morais, pelos danos estéticos e pelos danos existenciais que ele tenha sofrido em decorrência daquele ato médico. Por que esse processo nos preocupa hoje, doutora Thalita? Nos preocupa porque no Superior Tribunal de Justiça, de 2001 a 2011, esse tipo de processo aumentou em 1.600%. Nenhuma outra temática, processos contra companhias telefônicas, processos contra companhias aéreas, processos contra plano de saúde, processos contra bancos, nenhum deles aumentou tanto
quanto os processos indenizatórios contra médicos e hospitais. Só no ano passado aumentou 154% no mesmo tribunal. Perante os conselhos regionais de medicina, de 2001 a 2011, os processos aumentaram em 302%. E as condenações, em uma daquelas 5 hipóteses que eu falei, da advertência até a cassação, aumentaram no mesmo período 180%. E quando o conselho julga, quando o juiz togado julga lá fora, a gente até diz que o juiz não entende de medicina. E muitas vezes ele se deixa levar pela emoção, porque vê um paciente paraplégico, tetraplégico, vê um casal que perdeu um filho, uma esposa que perdeu um marido, família que perdeu um ente querido, vê alguém que perdeu a visão, vê alguém que ficou impotente em decorrência de um ato médico, perdeu uma perna, perdeu um membro, e o juiz fica comovido, emocionado. Todavia, perante os conselhos regionais, o médico é julgado por colegas dele, pessoas que entendem da técnica. Normalmente, o relator tende a ser um especialista daquela área de especialidade do médico que está sendo julgado. Então, não podemos dizer que são pessoas leigas, são pessoas entendidas, e normalmente mais experientes. E as condenações aumentaram em 180%. Por que tem ocorrido esse fenômeno? Eu falei primeiro da mudança do mercado, da mudança comportamental do cidadão. E eu falei que o paciente é um consumidor, e é um consumidor cada vez mais exigente. Então, é como se ele sentasse à frente do médico com um cardápio, com um menu na mão, e elencasse da forma como ele quer ser servido e pedisse os pratos que ele quer. Esse paciente está muito mais informado do que um paciente de 10, 20 anos atrás. Antes de chegar ao seu consultório, ele consulta um outro doutor, o doutor Google. Então, ele chega ao consultório, à clínica, já sabendo o que aquela sintomatologia dele reflete, quais as possibilidades diagnósticas, quais as possíveis terapêuticas e quais as implicações, efeitos colaterais de cada uma delas. Ele sai do seu consultório com a receita, com a prescrição, e antes de ir à farmácia, ele volta ao Dr. Google para ver se a sua prescrição realmente foi a mais correta ou se o Google tem alguma informação melhor para ele. O acesso ao poder judiciário. Hoje nós inauguramos no Brasil inteiro cerca de 30 milhões de novos processos judiciais todos os anos. É como se praticamente 15% de todos os brasileiros, de mamando a caducando, 15% deles fossem ao Poder Judiciário todos os anos. O paciente normalmente se declara hipossuficiente. O que significa isso? Ele é juridicamente pobre e não pode pagar as custas dos processos. Então, ele não corre risco nenhum. É uma loteria na qual, na pior das hipóteses, ele empata. Perder, ele não perde nunca. A gente vê pelo Brasil inteiro a criação de associações de vítimas de erros médicos. Normalmente, essas associações são presididas, são encabeçadas por um advogado ou por uma advogada que teve problema, ou em si próprio, ou em algum ente querido, decorrente de um ato médico. Essa pessoa cria uma associação e passa a prospectar novas vítimas, entre aspas, para ajuizar processos contra os profissionais e contra os hospitais. A gente observa advogados se especializando em processar médicos, em processar hospitais. Nós tivemos um caso muito emblemático, uma pequena cidade do norte do Mato Grosso chamada Comodoro. Essa cidade ficou notória no Brasil porque foi a sede da falência da Fazendas Reunidas Boi Gordo. A gente observou que, de repente,
mais da metade dos médicos da cidade respondiam a processo. E fomos lá investigar. Um promotor público que se aposentou, montou um escritório na cidade e distribuiu cartões dizendo que ele era um especialista em tirar sangue de médico. Por isso, essa brincadeira do anúncio, mas é mais ou menos isso o que ele fez naquela cidade. Aumentar os processos é verdade, mas também aumentaram os erros. A gente tem que concordar. Se o CRM e o CFM aumentaram em 180% as condenações, nós temos que admitir que os erros aumentaram também. E por que aumentaram os erros? Várias causas. A primeira delas, de forma inquestionável, é a proliferação de escolas de medicina. Quando eu escrevi o meu primeiro livro, em 1999, chamado O Exercício da Medicina e Suas Implicações Legais, nós tínhamos no Brasil exatamente 100 faculdades de medicina. Só para fazer um traçado histórico, a primeira faculdade de medicina foi criada em Salvador, na Bahia, em fevereiro de 1808. A segunda, no mesmo ano, no Rio de Janeiro, em novembro de 1808. Daí para vir a terceira, transcorreram 90 anos. A terceira só foi criada em Porto Alegre, em 1898. Levamos 190 anos, de 1808 em Salvador para 1998 em Ipatinga, Minas Gerais, dia 30 de dezembro, foi criada a 100ª Faculdade de Medicina. De 99 para cá, foram criadas mais 157. 29 só no ano passado. No mês de julho, foram criadas 4 no Brasil. Estamos hoje com 257 faculdades de medicina no Brasil. Estamos indo com a medalha de prata. A Índia está na nossa frente. A Índia tem 271, mas esse ritmo nós alcançamos a Índia ainda esse ano, ou no primeiro semestre do ano que vem, nós ultrapassamos a Índia e seremos o país com o maior número de faculdades de medicina no Brasil. Eu lancei um livro no passado, em abril, e nós tínhamos em abril 19.226 vagas para o primeiro semestre. Hoje nós temos 23.441 vagas para o primeiro semestre, ou seja, um aumento de 20% em apenas um ano. O atual governo pretende criar 30 mil vagas, chegar a 30 mil vagas até 2018, se eles completarem o mandato, evidentemente. 30 mil vagas, gente, vamos fazer uma conta de padeiro, a vida útil de um médico é de mais ou menos 40 anos. Significa que, na década de 50, nós teremos 1.200.000 médicos no Brasil. Esse é o projeto do governo atual. Se tivesse qualidade no ensino, como nós temos aqui na Católica, seria uma coisa louvável. Poderíamos até exportar médicos para Cuba, quem sabe. O problema, gente, que na última avaliação do MEC, de 192 faculdades avaliadas, apenas 38 tiraram nota superior a 50. 38. As 5 últimas colocadas tiraram nota inferior a 3. A nota é de 0 a 100, viu? Não é 0 a 10. As 5 últimas colocadas tiraram nota inferior a 3. Entre as 5 últimas colocadas, 2 estão no Rio de Janeiro, uma em Nova Iguaçu e a outra em Petrópolis. A última colocada é uma federal que fica em Roraima, e a nota dela foi 0. Com louvor. Então, gente, como é que nós vamos preparar esses médicos para vir enfrentar esse novo mercado que está lá fora? O MEC simplesmente constata e divulga. O MEC não fecha faculdades, o MEC não interdita,
o MEC não multa as faculdades. E esses alunos formados lá em Roraima, certamente não vão competir com o aluno formado em Brasília, o aluno formado em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, para uma vaga de residência. Nós temos hoje menos de 8 mil vagas para residência. E já formamos 19 mil por ano. Vamos formar 23 mil logo, logo. E não tem 8 mil vagas para residência. Falhas estruturais. Na capital da República, a nossa saúde vive até hoje estado de emergência. Em janeiro, dos quase 800 medicamentos catalogados, havia apenas 113 em estoque. Faltava soro, faltava compressa cirúrgica, faltava fio de sutura na capital da República. Nós estamos falando de Cacimbinha do Norte. Se aqui falta, imagina no interior do Acre, no interior do Amapá, no interior de Roraima. O Brasil investia até o ano passado $526 por ano por habitante em saúde. $526. Com a subida do dólar, não chega a R$400, a $400 hoje, o mesmo valor em real. A Argentina investe $576 por ano, o que também é uma miséria, é uma vergonha. Dos países que adotaram o sistema de acesso universal à saúde, o Brasil ocupa hoje o último lugar em termos de investimento per capita. A Europa toda e a América do Norte investe cerca de $3 mil por ano em saúde pública. A Austrália investe $4.200 por ano em saúde pública. Os planos de saúde investem hoje mais do que o dobro do que investe todo o governo federal, estaduais e municipais em saúde pública. Então, esse médico que estudou em Roraima, que não fez residência, vai para um hospital onde falta compressa, onde falta seringa, onde falta soro, onde falta toda sorte de medicamentos. Eu dei uma entrevista hoje para a TV Justiça, e uma expressão que usei hoje, e já usei várias vezes, é que nós só vamos resolver o problema da saúde no Brasil quando alguém investir seriamente em saúde. Ou melhor, quando nós tivermos de fato e de direito um Ministério da Saúde. Hoje nós não temos. Nós temos o Ministério da Doença. Brasília tem a Secretaria da Doença, não é da Saúde. A União, o governo federal, há 15 anos, participava com 46% de todos os investimentos em recursos humanos para a saúde. Hoje, ele participa com apenas 6%, professor. De 46%, caiu para 6%. E jogou o resto da responsabilidade para os governos estaduais e governos municipais. O médico é submetido a sobrejornadas de trabalho. Eu defendi um colega dos senhores lá em Ribeirão Preto, quintoanista de neurocirurgia, que dava 3 plantões por semana, noturnos, no Hospital São Francisco. Um dia, ele perdeu um paciente de 12 anos no plantão do São Francisco. Quem já foi para a balada, passou sábado à noite na balada, com uma prova para fazer no domingo de manhã. Uma noite, 2 sem dormir, e vai responder uma prova, um concurso, no dia seguinte. Ninguém consegue raciocinar. Imagina o estresse de uma residência em neurocirurgia, fazendo 60 horas por semana lá na residência, e dando mais 36 horas por semana de plantão noturno no Hospital São Francisco. Uma hora ele não vai raciocinar, uma hora ele vai deixar uma informação passar, uma hora ele não vai processar uma informação. E nessa hora
que esse fato aconteceu, vai estar um outro doutor do lado dele, de braços cruzados, olhando seus lábios e batendo o pé no chão. Esse doutor chama Dr. Murphy. Nesse dia, ele pega o colega. Especialização demasiada. Eu advogo há 17 anos já, exclusivamente na defesa de médicos e hospitais. Advogo já há 24 anos, mas os últimos 17, quase 18, me dediquei sempre à defesa de médicos. Eu nunca vi um processo contra um homeopata, doutora Thalita. Nunca. Nunca ninguém reclama de homeopatas. E por que que a homeopatia funciona? Eu ontem levei meu filho para tratar com um espiritualista lá em São Gabriel do Oeste. Viajei sábado à noite de avião até Campo Grande, acordei cedo ontem, domingo, peguei o carro, subi a BR-163, fui até São Gabriel, almocei com esse espiritualista, que é um agricultor, e à tarde, ele passou a tarde conversando com meu filho, e eu trouxe de lá um licor de babosa, um licor de perroxo, uns comprimidos de alcachofra, e por aí vai. A homeopatia funciona por quê? Principalmente porque a consulta demora pelo menos 1 hora, às vezes 1h30, 2 horas. E o paciente, na maioria das vezes, não é em algumas vezes, na maioria das vezes, ele precisa apenas que a história de vida dele, que o drama pessoal dele, que a dor dele seja valorizada. Ele só precisa dar atenção. E a partir dessa atenção, de uma consulta de 1 hora de conversa, qualquer pagelância que fizer vai curá-lo. Voltaire viveu no século XVIII, né? 19? Acho que foi 19, né? Voltaire tem uma frase que eu acho magnífica, que ele diz que a arte da medicina consiste em distrair o paciente enquanto a natureza cuida da doença. Na maioria das vezes, o paciente precisa de atenção, de carinho, de valorização da história dele. E é por isso que muito curandeiro por aí tem mais êxito do que todo o avanço científico que nós tenhamos alcançado. Isso aqui é um dado importante, gente. Um paciente que tenha sofrido um dano decorrente de um ato médico, pelo Código Civil brasileiro, ele tem 3 anos para ajuizar um processo. Pelo Código Consumidor, ele tem 5 anos. Quando é que se aplica um, quando é que se aplica o outro? Se o paciente morreu e é a família que entra com o processo, é o Código Civil. Por quê? A família não é a destinatária final do serviço. Então, ela não é consumidora. Se é o paciente, ele tem 5 anos, porque ele é consumidor. Se o dano for num menor de idade, os 5 anos só vão fluir depois que ele completar a maioridade. Então, um dano causado no parto, o neonato ficou com sequelas neurológicas, sequelas motoras, o pai e a mãe têm 5 anos para processar. O filho vai ter 23 anos. Por quê? Só depois que completar 18, começam a fluir os 5 anos para que ele entre com o processo. O importante, gente, a gente fala em erro médico e tal, mas, pelo menos na nossa experiência, em 57% dos casos, não houve erro médico, não houve culpa do médico. Houve culpa de quem? Às vezes uma mera fatalidade, um motivo de força maior, um caso fortuito. O exemplo mais claro é esse que está estampado aí. Caiu um raio, houve uma queda de energia na cidade e o gerador do hospital também queimou. Faltou energia no meio da cirurgia e o paciente desligou o equipamento todo, o paciente foi a óbito. Força maior. É um fato irresistível, imprevisível e inevitável. Força maior, caso fortuito. Mas isso não impede que a família do paciente venha processar o hospital, venha processar os profissionais, e esses depois que processem a Companhia de Energia Elétrica, que processem São Pedro, se for o caso, por ter jogado aquele raio desastrado em cima do gerador. Às vezes é falha de terceiros, falha da equipe.
A gente tem muito processo por esquecimento, abandono de compressa cirúrgica na cavidade abdominal, no tórax, no útero da paciente. Muito processo assim. Eu não vi nunca um paciente processar o instrumentador por conta disso. O responsável não é o médico. O médico está suturando, está cauterizando os vasos, está preservando o órgão, está preocupado em não está contando compressa de gases. Quem conta é o instrumentador. Todavia, o instrumentador não tem patrimônio, não tem dinheiro, então, normalmente, o paciente processa o médico. Às vezes, o anestesista teve culpa. O anestesista foi atualizar o Facebook dele, o paciente estava tranquilo, pressão arterial normal, frequência cardíaca normal, oxigenação 100%, e viu umas mensagens no Facebook, ele foi atualizar, aí postou, curtiu, quando ele voltou, o paciente já fez uma parada. Quem é que vai ser processado? O paciente não conhece o anestesista, ele contratou o cirurgião, o anestesista da cooperativa, que foi escalado para aquele dia. Não sabe nem o nome dele, se cruzar no corredor não vai reconhecê-lo. O paciente vai processar o cirurgião. Então, às vezes, por culpa de terceiros, o médico pode vir, não quer dizer que ele seja condenado, ele pode responder um processo. Muitas vezes é a culpa do próprio paciente, gente. Na maioria das vezes. Eu tenho um programa cultural na televisão, e agora, na quinta-feira, vou gravar com o Sérgio Reis. Esse programa eu iria gravar no mês de maio, eu teria gravado na semana que ele fez 75 anos, e eu faria uma homenagem a ele. Ele sofreu uma cirurgia cardíaca naquela semana. E a orientação dos médicos foi para que ele não fizesse mais nenhum show esse ano, só voltasse a fazer shows no ano que vem. Isso foi final de maio. Há 2 semanas, dia 30, 31 de julho, eu encontrei o Sérgio Reis com o Almir Sater e o Renato Teixeira fazendo um show no Festival de Inverno de Bonito. Hoje ele está lá na Câmara votando leis e quinta-feira vai gravar comigo. Há uns 2 meses, foi notícia em todos os jornais, o ministro Joaquim Levy estava com pneumonia e ia acompanhar a presidenta, né? Não é, desculpe, quase, ia acompanhar a presidente aos Estados Unidos, foi proibido pelos médicos de viajar e, apesar disso, ele viajou. Então, o paciente é rebelde. Você prescreve 20 dias de repouso, no 5º dia ele está bem, está sem sintoma, sem dor nenhuma, sem febre, e ele vai para o shopping center, ele vai para o clube, ele vai para a praça, ele vai tomar a cervejinha dele, vai tomar o uísque dele, vai fazer amor, vai para o cinema, vai voltar à vida normal dele. Você prescreve 10 dias de antibiótico. No 6º dia, não tem mais febre, sintoma, e dá aquela saudade do uísque, do vinho, da cerveja, ele olha para a cartela de antibiótico, olha para o litro de uísque, joga o antibiótico no lixo e vai tomar o uísque dele. Todo paciente é rebelde. Então, às vezes, uma cirurgia, um procedimento que foi 100% de êxito, os senhores fizeram um milagre para salvar aquele paciente. O comportamento posterior dele vai comprometer todo o resultado. Vocês fazem a cirurgia. O paciente pega a cirurgia no colo e leva para a casa dele. E lá vocês não sabem como ele vai cuidar dela e se ele vai, de fato, cuidar dela. Mas, às vezes, pelo menos em 43% dos casos, a culpa é do médico, sim. Esse caso é um caso típico para o olhar desse cirurgião plástico. Esses seios estrábicos divergentes estão em perfeita simetria, né? E o cirurgião não era o Cerveró, né? Se fosse o Cerveró, ia ficar um pouquinho mais divergente o estrabismo, né? Então, gente, só uma pequenas pinceladas. Como é que está o nosso tempo? Oi? Está ótimo, então. Casos grosseiros que aconteceram aqui. Nós tivemos um caso há uns 12 anos, no Hospital Público de Brasília, que eu não sei como chama hoje, alguém me socorra, era Garras, passou para Gamib, hoje eu não sei. Gamib novamente. Então, uma paciente de 27, 28 anos, casada e sem filhos, chega ao hospital com sangramento vaginal.
A ginecologista, mulher, foi aplicar um hemostático, que os senhores conhecem, a solução de Monson, né? Só que ela embebeu um chumaço de algodão e fez um tampão na vagina da paciente. Então, esse ácido destruiu tudo, não apenas a vagina, como a bexiga, parte do reto e por aí vai. Essa moça tem que fazer uma colostomia, um reservatório urinário utilizando parte do intestino, uma moça jovem, acabou totalmente com a vida afetiva, amorosa, sexual e com qualquer possibilidade reprodutiva dela. Quer dizer, um erro grosseiro que o CRM não perdoou e o Judiciário também não perdoou. Um caso do Maranhão, uma senhora de 26 anos, casada, sem filhos, fazendo tratamento para engravidar. E lá pelas tantas, o ginecologista descobre um mioma no útero dela e vai operar esse mioma. Na cirurgia do mioma, há uma intercorrência que resulta numa histerectomia, numa oferectomia e numa salpingectomia. O material é levado ao exame anatomopatológico, cujo resultado a paciente não tomou conhecimento. Uns 2 anos depois, ela foi fazer uma cirurgia estética para reconstruir o órgão dela. O cirurgião plástico pega os exames do prontuário dela, todo o histórico dela, e lá no exame anatomopatológico, ele descobre que ela não tinha um mioma, ela tinha um embrião, que foi confundido. Então, isso é que hoje nós chamamos de dano existencial. É aquele dano que frustra o projeto de vida da pessoa. É muito maior que o dano moral, é muito maior do que o dano estético, né? Um exemplo que eu sempre passo de bom humor, mas para gravar bem, qual é a diferença do dano estético, o dano moral e o dano existencial? Eu diria o seguinte, que se um ortopedista, inadvertidamente, culposamente, negligentemente, amputar a perna direita do Neymar, ele provocou no Neymar um dano existencial. Por quê? Frustrou totalmente o projeto de vida do Neymar. Ele nunca mais vai jogar futebol. Concorda, doutor Guilherme? Concorda? O mesmo ortopedista pratica o mesmo ato e amputa equivocadamente a perna direita do Fred, é apenas dano estético e dano moral, que o Fred vai continuar não jogando futebol, né? Ficou claro, né? Gente, alguns dados aqui que são interessantes, vou passar rapidamente. O paciente que entra com processo, maioria predominante de mulheres que entram com processo. 59% dos pacientes reclamantes são mulheres. Talvez porque a ginecologia obstetrícia seja a especialidade mais demandada e a cirurgia plástica aparece sempre em segundo ou terceiro lugar, que são especialidades onde o público feminino é predominante, né? Do outro lado do balcão, doutor Carvalho, veja bem, o médico, o homem, está com 87% dos processos. Quando eu falo isso, os médicos machistas já não, é porque tem mais homem do que mulher. Mentira. População médica feminina já ultrapassou a masculina. E a julgar por esse auditório, logo, logo elas vão estar com 60% de médicas e 40% de médicos. O mesmo médico machista diz o seguinte, não é que as mulheres não fazem as especialidades mais invasivas. Mentira. A especialidade que mais tem mulheres é justamente a ginecologia e é a especialidade mais demandada. E os homens são mais demandados. Então, qual é a justificativa? A mulher é mais cautelosa, a mulher é mais cuidadosa, a mulher é menos negligente, é menos aventureira do que nós homens. Aí o pessoal não está falando besteira. Aí eu digo o seguinte, a população brasileira, 51,5% é formada por mulheres, 48,5% são homens. Dos 607 mil detentos dos nossos presídios, apenas 13% são mulheres. 87% são homens. Dos 42.226 brasileiros
que morreram no passado em acidente de trânsito, 64% eram homens, apenas 36% mulheres. Pedestre, motorista, ciclista, motociclista, condutor, passageiro, banco de trás, todo mundo somado. A maioria sempre é homem. A gente faz piadas que as mulheres dirigem mal, e de fato dirigem, né? Mas se for verificar no Detran, o número de multas, esse dado eu não tenho ainda, mas certamente 75, 80% das multas, das infrações de trânsito, são cometidas por homens. Então, logicamente, os homens são muito mais demandados do que as mulheres. Esse dado não é tão importante para os senhores, mas apenas para ilustrar, de todos os processos judiciais, o médico, pessoa física, profissional liberal, aparece em apenas 16%, ele sozinho. As pessoas jurídicas, hospitais, planos de saúde, município, Estado, União Federal, aparecem em 46% dos processos. E em 38%, o médico, pessoa física, acompanhado de uma pessoa jurídica. O processo contra o médico e o hospital, contra o médico e a Unimed, contra o médico e a AMIL, contra o médico e o Distrito Federal e assim por diante. Isso não tem relevância. Aqui é importante, para quem vai escolher a especialidade ainda, né? Em todo o Brasil, os processos contra a ginecologia e obstetrícia ocupam o primeiro lugar. Em alguns estados, até 36% das demandas são contra procedimentos obstétricos. No Brasil inteiro, 27%. Traumato-ortopedia aparece sempre em segundo lugar. Menos no Rio Grande do Norte, onde a oftalmologia, estranhamente, é a segunda colocada, e em Sergipe, a pediatria, eu não entendi porquê, aparece em segundo lugar. Mas o Brasil é isso. Ginecologia obstetrícia, traumato-ortopedia, depois vem a cirurgia plástica, a cirurgia geral, neurologia, anestesiologia e assim por diante. Esses slides eu vou deixar depois o pendrive com a organização. Quem quiser cópia deles pode solicitar, tá? Pode franquear para o pessoal, tá? Aqui no Superior Tribunal de Justiça, em 80% dos casos, o tribunal não mexeu no que decidiu o Tribunal do Estado. Em apenas 20% ele mexeu. Desses 20%, em 80% dos casos, ele aumentou o valor da condenação que o médico tinha sofrido lá na capital dele. Em 18%, ele diminuiu o valor. Aqui o tipo de dano reclamado pelo paciente. A morte, em todos os estados, ocupa o primeiro lugar. Sempre a morte de um ente querido, a morte de um familiar. A gente falou na obstetrícia, e o caso que mais acontece na obstetrícia é o retardamento do parto para forçar um parto normal, obedecendo, inclusive, a orientação do próprio Ministério da Saúde. Desse retardamento, acaba evoluindo para uma cesariana de emergência, e às vezes já houve sofrimento fetal, uma anóxia cerebral, com sequelas neurológicas, sequelas motoras, e muitas vezes o próprio óbito do neonato. É o caso que mais aparece. Eu diria que eu não tenho esse dado também para afirmar com segurança, mas de 30% a 1/3 dos casos é esse tipo de dano que a família vem reclamar. E esse é o dado também que nós estudamos ano passado. Nós estudamos 17 mil casos julgados no Brasil, nos 27 estados brasileiros e no Superior Tribunal de Justiça. Nesses 17 mil casos, em 43% deles, o médico foi condenado e em 57% o médico foi absolvido. Eu falei no início, gente, que a medicina é a profissão mais perigosa que existe. E agora eu vou dizer isso com números, né? Com números. Alguém tem medo de viajar de avião aqui? Ninguém tem medo, né? Mas já tiveram medo, né? Muita gente tem medo. No Brasil inteiro, gente, nós fizemos um levantamento aqui. O primeiro acidente de aviação aconteceu na Baía da Guanabara, no dia 2 de dezembro de 1928. Morreram 3 pessoas. Por uma ironia do destino, era um voo comemorativo ao retorno do Alberto Santos Dumont para o Brasil.
e a aeronave caiu na Baía da Guanabara e matou 3. O último acidente ocorreu há cerca de 3 semanas, em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, e matou uma pessoa. Isso passando pelo Eduardo Campos, passando pelos Mamonas Assassinas, passando pelo Fernandão, que caiu de helicóptero aqui em Goiás, passando pelo filho do Geraldo Alckmin. Nós tivemos, até 2 semanas atrás, 2.097 óbitos no Brasil em acidentes aéreos. Aquele avião da TAM, que matou 199, aquele avião da Air France que caiu no Nordeste, tudo junto aí deu 2.097 mortes. No mundo inteiro, desde 1919, quando caiu o primeiro avião lá na Itália, em Gênova, e matou 3 pessoas, até esse de Conselheiro Lafayette, morreram 17.664 pessoas. No Brasil, ano passado, morreram 42.226 pessoas em acidentes de trânsito. E esse número tem diminuído. Em 2012 foi 60 mil, 2013 foi 54, e o ano passado 42 mil. O governo federal atribui isso à lei seca, diz que a lei seca reduziu o número de acidentes. A senhora sabia, doutora Thalita, que, de acordo com o DENIT, 32% das mortes no trânsito são provocadas pelo álcool? A senhora sabia disso? Sabe o que significa isso, doutora Rafaela? 32% das mortes em trânsito são provocadas pelo álcool. Sabe o que significa? Que esse pessoal que bebe suco de laranja, água e refrigerante provoca 68% dos óbitos, né? Só uma brincadeira para descontrair. Mas esses números assustam, gente. Só que nos nossos hospitais, no mesmo período, morreram 110 mil pessoas só de infecção hospitalar. Então, para fazer uma conta de padeiro, nós podemos dizer que 78 milhões de automóveis se envolveram em 42 mil óbitos, no mesmo tempo em que 6 mil hospitais se envolveram em 110 mil óbitos de uma única causa, só de infecção hospitalar. Aí não está parada cardiorrespiratória, não está choque hipovolêmico, não está choque anafilático e outras causas. Só de infecção hospitalar, 110 mil brasileiros. Então, gente, esses números não é para assustar, é só para dizer, cuidado, tem serpentes. Vocês vão encontrar um mercado um pouco hostil, bem diferente daquele que o doutor Oswaldo encontrou há cerca de 20 anos, quando ele ingressou na medicina. Então, preparem-se para esse mercado. Eu propus ao doutor Oswaldo, proponho à direção aqui da faculdade, nós temos um trabalho na Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, que eu presido, é uma entidade que é o anjo da guarda dos médicos. O nosso objetivo, há quase 18 anos, é só defender médicos e, mais recentemente, odontólogos também. Nós temos uma jornada que pode ser feita numa manhã, ou numa tarde, ou num dia inteiro, uma jornada sobre a gestão jurídica do risco na atividade médica, onde a gente ensina desde os cuidados com o prontuário, desde como identificar aquele paciente que vai ser o causador de problema, aquele paciente que é um paciente de risco. Só para ter uma ideia, a gente vive isso no mercado. A gente fala para o cirurgião plástico, qual é o pior paciente que o cirurgião plástico pode pegar para fazer uma cirurgia estética? Uma moça entre 40 e 50 anos de idade, já um pouco gordinha, um pouquinho deformada, um pouco prejudicada pela lei da gravidade, cujo marido está trocando ela por uma piriguete de 22, 23 anos, estudante da Católica. Essa mulher vai depositar toda a confiança, toda a esperança, todas as economias dela nessa cirurgia plástica. E ela acha que o cirurgião plástico vai deixar ela mais firmezinha, mais inteirinha, mais enxutinha, mais gostosinha que a piriguete lá da Católica. E ele não vai fazer isso. Ela traz para ele
o nariz da Luísa Erundina e quer sair com o nariz da Luísa Brunet. Jamais ele vai fazer isso. E aí o casamento dela vai a pique, ele realmente acaba por abandoná-la. Ela vai atribuir a culpa àquela pequena cicatriz hipertrófica, aquele pequeno queloide que ela sofreu em decorrência da cirurgia. E aí ela vai processar o cirurgião plástico. Então, apenas um exemplo do paciente de risco que os senhores vão enfrentar. Então, essa jornada a gente coloca à disposição. Eu realmente não quis assustar ninguém. Eu tenho uma filha, chama Stephanie, acabou de completar 18 anos, está fazendo lá o cursinho Sentido Único e vai ser médica também, e é um orgulho para mim, eu a estimulo, eu a apoio, e agradeço a Deus por ela ter feito essa escolha. Apenas estejam conscientes dos riscos que o exercício da profissão oferece, e preparem-se para isso, justamente para gerenciar esse risco. Eu já fui chamado a atenção que meu tempo esgotou, e eu sou bastante disciplinado quanto a isso. Agradeço por demais a atenção de todos, peço perdão àqueles a cujas expectativas, porventura, eu tenha frustrado. E me coloco à disposição para qualquer outro chamamento, qualquer outra conversa, sempre que desejarem e que precisarem. Obrigado mais uma vez à direção da faculdade e à comissão organizadora do Congresso. Sucesso no Congresso, que Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigada, doutor Raul. Alguém tem alguma dúvida? Boa noite, meu nome é Natália, eu estou no primeiro semestre. E você deu exemplo do caso em que a paciente tem um problema em casa e que deposita toda a confiança no médico e acaba sendo frustrada. E eu queria saber qual seria a atitude que eu deveria tomar antes de fazer o procedimento. Seria pesquisar a vida da paciente, perguntar e talvez até me recusar a fazer o procedimento? Veja bem, hoje a maioria das condenações, o nosso tempo foi muito exíguo, hoje foi um tira-gosto que eu falei para o professor Oswaldo, né? Você identifica e toma medidas acautelatórias, gerenciar o risco. Muitas condenações que nós observamos, o médico não é condenado por ter errado, ele é condenado por negligência informacional. O que é isso? Ele deixou de esclarecer ao paciente os riscos inerentes ao procedimento. Há uns 2 anos, um cirurgião plástico em Taguatinga operou uma amiga minha, ela fez prótese de mama, uma moça jovem, 22, 23 anos, sem filhos, solteira, e eu vi um procedimento muito bacana que eu apoiei nele. Ele disse para ela: me convença que eu devo te operar. Me convença. Ela falou: não, eu tenho medo de estrias. Vai ter estrias provavelmente. Eu vou tentar que não tenha, mas provavelmente vai ter estrias. Cicatriz, com certeza, cicatriz vai ter sempre. Você tem a pele bem clara, pouca melanina, dificilmente vai ter um queloide, mas pode ter também. Agora, cicatriz sempre vai ter. Me convença que eu devo te operar. Para mim, seus seios são perfeitos, são pequenos, porém proporcionais ao restante do corpo, você não precisa. Me convença que eu devo te operar. E mostrou para ela todas as possíveis consequências, mostrou foto de queloide, mostrou foto de tudo, e me convence agora que eu devo te operar. E ela operou e teve estrias. Não teve queloide, mas teve estrias, e estrias grandes. Mas ela assumiu o risco. Então, quando você não alerta o paciente dos riscos, você chama para si a responsabilidade de produzi-los. Pelo Código Civil, pelo Código do Consumidor e pelo Código de Ética, vocês têm obrigação de informar o paciente. Aliás, todo fornecedor de serviço é obrigado a informar o consumidor sobre os riscos do produto que ele está, ou do serviço que ele está prestando. Então, a maior dificuldade nossa é convencer o médico, orientar o médico a passar todas as informações para o paciente. Num procedimento de emergência, de risco, de urgência, não tem como você deixar de atender o paciente. Mas você tem que orientá-lo das possíveis consequências. E, se possível, pinte o quadro um pouco mais negro do que ele possa ser, para não reclamar depois
que você não o alertou. Então, eu só dei para entender mais ou menos como é que é isso. Por isso, o exemplo da cirurgia plástica, né? Na oncologia, na cancerologia, também a gente vê pouquíssimos processos. Por quê? Na oncologia, na cancerologia, se salvou a vida, o cara está satisfeito. Então, pouco importa que ele tenha ficado careca, ele não vai reclamar de um estético por ter ficado careca com a quimio, com a radioterapia. O paciente vai fazer uma cirurgia cardíaca, chegou infartado, ele sai com um zíper no peito, vai até o umbigo, né? Feliz da vida, ele sobreviveu. Agora, uma senhora que faz uma cirurgia estética, uma cicatriz desse tamanho, ela vai reclamar. Então, foi só um exemplo, tá? Doutora Thalita aqui na frente. Doutora Thalita. Doutor Raul, gostaria de parabenizá-lo pela brilhante palestra, agradecer a presença do senhor novamente. E a minha pergunta é, como o senhor mesmo acabou de falar, nós devemos orientar e esclarecer o paciente a respeito do procedimento, e é prudente, embora nem sempre seja algo que seja praticado por 100% dos médicos, a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Então, eu gostaria de saber do senhor até que ponto o TCLE nos protege e a partir de onde nós não temos mais o respaldo desse documento. Se o médico realmente agiu com culpa, o termo de consentimento não vai isentá-lo de uma condenação. O termo de consentimento é para provar que você informou o paciente que ele foi ao procedimento consciente dos riscos que ele corria, ou ele, ou o responsável, né, ou alguém da família, e que você evita que ele minta no processo. Que o paciente mente muito. Aliás, o advogado mente por ele, né? Isso é um caso que eu tive aqui em Brasília. Uma senhora sexagenária fez mastectomia radical bilateral, né? Seguida de uma reconstrução mamária por um dos maiores especialistas do Brasil. Quem fez a mastectomia, na época, era conselheiro federal do nosso CFM e presidia a Sociedade Brasileira de Mastologia. Não era nenhum aventureiro, neófito, nada. Um homem experimentado. Ele fez a mastectomia. Quem fez a reconstrução mamária, um cirurgião plástico que deu palestra em todos os países da Europa, na América do Norte, professor convidado nos Estados Unidos, no Canadá e na Alemanha. Fez usando o miocutâneo abdominal a reconstrução. Paciente sexagenária e tabagista. Ela voltou a fumar logo após a cirurgia. Necrosaram os tecidos utilizados na reconstrução e expulsou as próteses, né? Ela ficou com uma cicatriz horrenda, tão horrenda quanto ela teria se não houvesse feito a reconstrução. Uma cicatriz de mastectomia. Ela processou o mastologista, o cirurgião plástico e o hospital. E ela disse que ela contratou apenas a mastectomia e que ela surpreendeu-se quando despertou da anestesia com o volume nos seios dela, porque ela não tinha contratado a reconstrução mamária. Como se o hospital tivesse uma prateleira com uma série de próteses e o cara arriscou, tipo lama na parede, vai que cola. Vou colocar prótese, se ela aceitar, ela me paga, né? Então, mas não tinha o termo de consentimento informado. Não tinha o termo de consentimento. Se tivesse, ela não mentiria, né? Mas nós provamos que tinha fotografias dela, onde fez todo aquele desenho, o mapa, antes de fazer a mastectomia, e ela estava de pé quando fez as fotografias. E quem fez o mapa foi o cirurgião plástico, não foi o mastologista. Então, o termo de consentimento, gente, muitos médicos, sobretudo os mais antigos, mais conservadores, têm um pudor em pedir do paciente um termo de consentimento. Eu fui levar meu filho no cartódromo ali do Parque da Cidade, um domingo desses, e para correr no kart, que anda no máximo a 60 por hora, com capacete, com tudo, tem que assinar um termo de responsabilidade. Ué. Meu filho de 25 anos, eu assinei por mim, por ele, ele assinou também. Eu perguntei para o dono lá, quantos acidentes já teve aqui? Ele falou, não, grave nenhum, uma luxaçãozinha aqui, outra boba, tal, mas nenhum acidente. Mas tem que assinar um termo de responsabilidade. Então, gente, não tenham esse pudor. O Código de Ética Médica os obriga a colher do paciente a assinatura num termo de consentimento livre, informado e esclarecido. Mas eu volto a dizer, se vocês agirem de forma negligente e imprudente, o termo não vai isentá-los de uma condenação.
Só mais uma pergunta, então. Em relação a esse caso que o senhor citou, não foi assinado o termo, mas somente a anotação no prontuário, cirurgia proposta, paciente ciente, seria suficiente? O termo não deixaria dúvida nenhuma. Nós tivemos outras provas. Além das anotações, eu falei, ela de pé, com aquele mapa desenhado no seio. E quem fez foi o cirurgião plástico. Então, está provado, ela não estava anestesiada quando fez isso, né? Então, nós provamos isso. O prontuário, gente, é para nós, advogados, a única ferramenta, na maioria dos casos, para fazer a defesa do médico. Então, o prontuário tem que ser objetivo, conciso e com letra legível. O atual Código de Ética, que vige desde 2010, tem um artigo que fala lá, letra ilegível, pode haver uma condenação. Parece coisa pouca, mas nós tivemos um caso aqui em Brasília, de um pediatra especialista em crescimento humano, em que um paciente de 12 anos foi a óbito porque ele receitou o GH com 6 microgramas de clonidina. E o farmacêutico, farmácia Teriaga, lá da Asa Sul, leu 6 miligramas. Com o comprimido, o paciente foi a óbito. A farmácia foi condenada. O médico nós conseguimos absolver, mas poderia ter sido condenado por letra ilegível. Então, a anotação no prontuário, concisa, objetiva, clara, compreensível e legível. E quanto tempo guarda o prontuário? Por toda a eternidade. Não joga fora nunca, não incinera nunca. Hoje está fácil, digitaliza, cria uma pasta para cada paciente, armazena na nuvem, faz backup, entendeu? Guarda para sempre o prontuário. Um dia pode precisar dele. Bom, gostaríamos de agradecer a presença de todos